Ok, fellows, Estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu, meu nome é Silvio Pinheiro. Hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre Dump Factor, ou fator de amortecimento. É um assunto que ele relaciona sistema irradiante, ou seja, caixa falante, e amplificador. Basicamente, do que se trata? Dump Factor é uma forma sucinta de vocês caracterizarem a impedância de saída de um amplificador atuando com uma caixa falante. É uma relação que você tem basicamente entre a impedância da carga, que seria da caixa falante, e a impedância de saída do amplificador. Encontra-se um número. Esse número caracteriza uma proporção desses dois fenômenos elétricos que ocorrem entre um gerador, que pode ser um amplificador valvulado, pode ser um amplificador transistorizado, pode ser até uma rede elétrica em alguns casos, mas sempre mantenha em mente que isso é um gerador. Um amplificador, do ponto de vista eletrônico, ele tem uma função muito semelhante a um gerador quando está amplificando alguma coisa. E um alto-falante, ele tem uma função elétrica, eletrônica, muito semelhante a uma carga reativa. Uma carga que vai variar a sua impedância em relação à construção mecânica, características de capacitâncias parasitas no enrolamento da bobina, características da impedância, características dos pontos de ressonância mecânico desta carga reativa que a gente chama de alto-falante. Se ela estiver dentro de uma caixa projetada, uma caixa acústica, ou dentro dessa caixa acústica tiver um circuito de crossover, um circuito de filtro para distribuir frequências em determinados tipos de alto-falantes, também é considerado como uma carga reativa. Ok? Esse fenômeno chamado dump factor, você pode imaginar, normalmente vocês vão ver nas documentações essa pequena fórmula aqui, né? Dump factor é igual a impedância da carga dividido pela impedância de saída do gerador. Todo sistema eletromecânico, como um alto-falante, ao ser submetido a um movimento, ele tem um momento mecânico que ele tende a continuar o movimento inicial depois que a energia foi desligada. Isso é característico de quase qualquer equipamento eletromecânico, principalmente cargas reativas. Esse tipo de carga reativa, que ela tem dentro dela um componente mecânico. Isso vai acontecer com indutores também, de certa forma. Quando você desliga o campo elétrico, ou a corrente elétrica sobre uma carga como essa, um alto-falante, ao desligar, ele tem um movimento mecânico. Esse movimento mecânico produz nos terminais do alto-falante um tanto de energia, um tanto de força eletromagnética que é devolvido na saída do gerador ou do amplificador. Isso é uma característica, tá? Portanto, o alto-falante caixa reage contra o ampli, por serem cargas reativas. Quanto maior o dump factor, maior a capacidade do amplificador domar essas variações. Ou seja, quanto mais perto deste número for de 1, quanto maior, grosso modo vamos dizer, quanto maior, não necessariamente de 1, mas quanto maior for esse número, maior a capacidade do amplificador de domar esse retorno dado pelos movimentos mecânicos desses tipos de componentes. Vamos chamar a partir de agora um alto-falante de um componente, ok? Quanto maior o dump factor, maior a capacidade de domar. Basicamente, esse é o conceito do dump factor. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou fazer algumas demonstrações para vocês do fenômeno de forma prática, ok? Pessoal, se inscreve no canal aí, ok? Eu estou vendo que tem um monte de gente que assiste e não está inscrito. Se inscreve no canal que é importante aí que vocês ajudem o canal se inscrevendo, comentando, divulgando, ok? Vamos ver a parte prática disso aqui, começando a funcionar? O primeiro dos testes que nós vamos fazer para demonstrar esse fenômeno é pegar um alto-falante como esse, vamos dar pequenas pancadas, pode usar algo sensível, tá? Não vai bater com uma chave de fenda aqui. Usa alguma coisa sensível, razoavelmente fino. Dá umas pequenas pancadas no cone, com e sem um jumper interligando os dois terminais do alto-falante. Você vai ter uma sonoridade
totalmente diferente quando o jumper está ligado e quando o jumper está desligado. Eu vou colocar o microfone perto aqui para vocês ouvirem. Ocorre que depois da pancada que você dá, do pequeno movimento, o alto-falante continua vibrando. E a construção de um alto-falante basicamente é uma bobina central imersa num campo magnético. Se você tem uma bobina se movimentando num campo magnético, nos terminais da bobina você tem um campo elétrico. Ou melhor, você tem uma corrente elétrica. E o contrário é verdadeiro. Quando você aplica uma corrente elétrica nos terminais dessa bobina imerso num campo magnético, ela se movimenta. Então, essa bobina é colada no cone que movimenta o cone. Se eu movimento o cone, eu tenho aqui também a presença de um campo eletromagnético, muito semelhante a um microfone. O microfone faz isso, ele vai transformar movimentações mecânicas em elétricas. E um alto-falante, movimentações dos elétrons, o próprio fluxo eletrônico, a corrente eletrônica em movimento mecânico. A ação do dump factor, ela ocorre sempre em conjunto do alto-falante com o sistema gerador, no caso, o amplificador. Para isso é importante você determinar a impedância interna do gerador ou do amplificador. Todo amplificador, não importa se ele é valvulado, transistorizado, isso é irrelevante. Ele tem uma impedância interna. Não necessariamente é aquela mesma impedância que é descrita nos terminais para você ligar a caixa. É a característica interna desse gerador. Essa relação entre a impedância interna e a impedância natural, ou em melhor frequência, do teu sistema reativo, vai caracterizar essa razão, um número, e esse número é identificado como fator de amortecimento. Bom, vamos dar uma olhada nisso no osciloscópio. Tá? Liguei os dois terminais aqui do osciloscópio, a ponta de prova e o ground do osciloscópio. Está ligado no canal 1 ali em cima, já mostro para vocês. E o que eu vou fazer? Eu vou dar umas pequenas pancadas. Primeiro sem resistores de carga, sem o resistor de carga aqui nos terminais e depois com um resistor de carga. Esse resistor é um resistor tipo doorknob, bem antigo, é um resistor de 8R, 7.8 para ser preciso, ohms, mas ele faz o papel muito bem de ser uma carga resistiva para simular a impedância de saída do amplificador. Esse par alto-falante e resistor vai representar aqui, ó, essa ideia. Nós vamos imaginar que esse fator de amortecimento vai se modificar dependendo a carga do gerador, ou a carga de saída do amplificador. A impedância, melhor dizendo, a impedância de saída do amplificador. Porque a impedância da carga é constante, ou aproximadamente constante, aproximadamente 8 ohms na maioria das frequências, mas não é necessariamente 8 ohms em todas as frequências, porque é uma carga reativa. Muito bem, então aqui, primeiro, eu vou ter um valor virtualmente muito alto aqui, que seria os terminais abertos. E depois eu vou ter um valor relativamente baixo, que é 8 ohms, representando eu conectar um amplificador aqui, cuja impedância interna dele seja de 7.8 ou aproximadamente 8 ohms. Ok? Então observa, primeiro está ligado aqui. Vamos olhar ali no osciloscópio. Vou mostrar para vocês. Deixa eu mudar a câmera aqui, que aí vocês conseguem ver melhor. Acho que aqui dá para ter uma ideia. Vou dar um zoom aqui, ó. Tá lá. Eu vou dar uma pequena pancadinha. Tá notando ela ocorrendo ali, ó? Vou deixar uma frequência um pouco mais rápida aqui. Observa. Isso que vocês estão enxergando é uma batida só. Porém, existe um bounce, um botão de modo single, dá para analisar melhor. Tá lá. Ó. Aqui, ó, a gente consegue ver que existe a pancada,
e logo depois as respectivas oscilações do cone sem nenhuma carga, ou quando a impedância do gerador aqui é bastante alta, ou praticamente infinito. Teria teoricamente aí por volta de 1 megaohm, que é a impedância, 10 megaohms, que é aproximadamente a impedância interna do osciloscópio com as ponteiras. Então, na prática é infinita. Então você tem esse fenômeno aqui demonstrado como eu dou uma única pancada, olha lá, de novo, ó. Vou dar uma única pancada, ok? Pegar aqui e dar uma batidinha. Mas você vê, eu tenho uma pancada mais forte e logo depois as respectivas variações no amortecimento do movimento demonstrado pelo movimento do cone do alto-falante. Isso é a vibração do cone após o efeito mecânico. A cada uma dessas oscilações está sendo desenvolvido nos terminais do alto-falante ou caixa ou sistema irradiante energia sendo devolvido para o amplificador. Agora observa, eu vou colocar o resistor lá de 8R, simulando agora uma impedância mais baixa, aumentando o fator de amortecimento ou dump factor. Na prática, aqui, eu estou colocando na mesma carga de 8 ohms, agora simulando a impedância do amplificador também de 8 ohms. Portanto, eu tenho um dump factor alto, próximo de 1. Observa o que vai acontecer. Eu quase nem tenho amplitude de sinal para trigar, deixa eu ver. Tá lá, acho que agora eu consigo. Um pouquinho menos. Meio chatinho de pegar ele. Deixa eu ver. Tá lá, olha ali. Eu tenho, com o resistor, eu tenho a batida e o amortecimento já ocorre rapidamente logo depois. Por isso vocês devem ter notado no exemplo anterior a sonoridade da pancada ficar mais seca quando você tem alguma impedância presente na carga, no amplificador, sobre a carga. Então a pancada está aqui, logo depois já desaparece o amortecimento. Olha lá, sem o resistor, com o resistor. Apenas um único pulso. Ok? Bem, para calcular então o número desse fator de amortecimento, dessa relação entre alto-falante e amplificador, eu preciso saber a impedância do alto-falante, que a gente já sabe, está escrito, o fabricante entrega. No caso, ele tem impedância de 16 ohms, esse cara aqui. Poderia ser 8, tanto faz. Apesar de eu ter usado no exemplo anterior um resistor de 8, poderia ter usado 16, o resultado seria o mesmo. No caso, é um alto-falante de 16 ohms. E eu preciso saber a impedância interna do amplificador, do gerador. Eu já demonstro para vocês o circuito dele. Um circuito valvulado, basicamente é um estágio de saída de uma inversora. E eu já demonstro para vocês. De qualquer forma, para saber as impedâncias, ou para saber a impedância interna do gerador, eu preciso fazer uma pequena continha. É jogo rápido. Isso aqui ele representa basicamente o gerador, o amplificador, a impedância interna, que é esse número que eu preciso, e a impedância na carga. RL é a impedância na carga, RS é a impedância interna da fonte, do source. Tem uma corrente constante, obviamente, e eu tenho tensões em aberto, seja sem a carga, e sob carga. Então, basicamente, é uma relação que eu tenho aqui. Ó. Eu sei que se eu pegar a impedância de saída, ou impedância interna do gerador, dividir pela impedância da carga, será o número absolutamente igual à tensão em aberto, sem a carga, dividido pela tensão com a carga. Basicamente é uma regra de 3. Então eu vou ligar isso aqui, submeter uma carga que eu conheço de 8 ohms e tomar duas medidas. Primeiro com a carga de 8 ohms. Portanto aqui nós já vamos encontrar rapidamente o número 8. Porque eu vou utilizar uma carga de 8 ohms que está dentro ali do meu atenuador. Poderia ser esse aqui de 7.8, também dá na mesma.
e vou tomar uma medida aqui. Qual que é a amplitude desse sinal com carga e depois sem carga. Sem carga eu tiro a carga e meço. Ah, o amplificador vai queimar porque um amplificador valvulado tem que estar sempre ligado? Não, esse não vai queimar. Está feito para não queimar. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Mas de qualquer forma, a impedância de saída sobre a impedância da carga é igual à tensão de saída sobre a tensão da carga. Sendo que esse S é o source, não é necessariamente saída. É internamente a impedância interna e, respectivamente, a tensão que eu encontro do gerador ou do amplificador sem carga nenhuma. Rapidinho, duas medidas. Qual é a tensão que eu encontro desenvolvido aqui com carga e qual a tensão sem carga? Plugo essas informações na função, faço uma continha e já demonstro para vocês qual que é a impedância interna deste cara aqui. Bem, é um circuito clássico utilizando uma 6N2P aqui, duplo triodo, e aqui uma 12BH7, também um duplo triodo. Duplo triodo está em push-pull, ligado num pequeno transformador de saída de 10K de impedância de extremo, passa por um circuito inversor tradicional. Então eu injeto o sinal aqui, nesse ponto de cá. O inversor vai me dar duas partes esse sinal, ele entrega para o estágio de push-pull, ele é recomposto em cima do transformador de saída e entrega ali na saída dos alto-falantes. Pessoal, se inscreve no canal e torne-se membro. Eu vou fazer um vídeo dedicado aos membros com o diagrama desse amplificador valvulado aqui, bem simples para demonstrar. O vídeo vai ser dedicado aos membros do canal. Assina o canal, torne-se membro que tem vídeos dedicados para vocês, ok? De qualquer forma, do ponto de cá, eu tenho a saída do amplificador e um resistor aqui, de 7,8 ohms. Então o que eu vou fazer nesse momento, olhando ali ó, no canal 1, eu tenho a tensão desenvolvida na saída do meu amplificador, sem absolutamente nenhum, nesse momento eu não tenho nenhuma carga. Então essa saída ela é relativamente alta aqui. Eu vou até mudar aqui um pouco ó, a amplitude do meu gerador para gerar uma intensidade um pouco maior na saída. Tá lá. Estou aplicando 250 milivolts de pico a pico na entrada do amplificador e obtendo na saída, sem carga nenhuma, aproximadamente 1,2 volts RMS. Sem carga nenhuma. Quando eu venho aqui, pego a saída do amplificador e ligo uma carga, você vai perceber um fenômeno interessante ali. Ó. Vamos ligar? No momento que ligar aqui os 8 ohms, olha o que acontece lá. Ele reduz um tanto. Então, com a carga, sem a carga, com a carga. Está dando um glitch porque a minha ponta está escapando daqui. Deixa eu melhorar. Pronto. Aqui. Ó, com a carga, tem essa amplitude. Sem a carga, a amplitude se torna maior. Essa diferença entre com carga e sem carga é que eu vou aplicar aqui. Então eu vou anotar esses dois valores. Aqui, ó. Tensão sem a carga, tensão com a carga. E a carga, a impedância dela, eu já sei qual é, que é ZL. Eu já sei que é 7,8 ohms. Então aqui vai 7,8 ohms, em VS o valor aberto, em VL o valor sobre carga, e vou encontrar a impedância interna do amplificador. Ok? Que seria esse número aqui. Para essas características, para essa característica eletrônica do amplificador. Ok? Rapidinho já faço a conta e apresento para vocês. Bem, o cálculo basicamente é, se eu tenho então, para descobrir a impedância interna do amplificador, essa relação, eu medi e encontrei sem o resistor 1,2, com o resistor 0,75 volts RMS, não é pico a pico, é RMS. E tenho a impedância da carga, que é 7,8 ohms. Bom, basicamente pluguei esses números aqui, a gente encontra isso aqui, e aí é basicamente regra de 3, né? Eu quero descobrir isso, tenho a impedância da carga, tenho a tensão em aberto, tenho a tensão sobre carga, encontro então ZS vezes 0,75, que é igual a 7,8 vezes 1,2, trocando
alhos por bugalhos, encontramos 12,68 de impedância interna desse amplificadorzinho com essas características. Para saber o fator, o número do amortecimento, do fator de amortecimento ou dump factor, lembra? É a impedância da carga dividido pela impedância do gerador. Conseguimos encontrar 0,61, portanto um número baixo, distante de 1. O que quer dizer isso na prática? Que com esta impedância, o amplificador recebe parte da energia do sistema irradiante. Parte da energia é devolvida para o amplificador. Ele não consegue manejar com uma grande qualidade essas variações, essas modificações da força contra-eletromotriz das caixas para o amplificador. Isso é bastante intenso nos graves, exatamente porque nos graves você tem uma movimentação mecânica dos alto-falantes de maior intensidade do que efetivamente isso ocorre nas frequências mais agudas. Então os graves são bem interessantes de você saber qual é o dump factor ou o fator de amortecimento do teu equipamento para aquelas caixas, para saber o conjunto geral da obra como vai ficar. Ok? Muito bem. Feito a conta, encontramos 12,68 de impedância interna do gerador. Se eu quero mudar isso, se eu quero encontrar valores menores na impedância interna, obviamente se eu tiver valores menores aqui, na hora de aplicar a conta do dump factor, eu terei números maiores como resultado, né? O que eu faço? Bom, você tem que reprojetar o teu equipamento para atender essas características. Todo amplificador, seja valvulado, transitorizado, classe digital, classe D, através de modulação, não importa, eles terão como característica uma determinada impedância de saída, associada à impedância interna, um conjunto todo funcionando. O que ocorre é que você pode modificar essa impedância interna utilizando, onde todos os equipamentos têm, um recurso chamado Negative Feedback, ou NFB. Negative Feedback, basicamente, o que é? Você tem isso aqui como um amplificador básico, tem um determinado ganho. Parte do sinal da saída é injetado na entrada em contrafase. É como se você pegasse uma pequena amostra da saída do sinal sendo gerado e aplicasse novamente na entrada em fase diferente. Uma analogia interessante que vocês podem fazer seria descer uma ladeira de bicicleta. Quando você desce uma ladeira de bicicleta, depende da bicicleta, depende do ângulo da ladeira, a velocidade e o seu empenho, chega uma hora que a velocidade é tão grande que mesmo que você pedale as rodas, você não consegue mais ter tração. Ou seja, você não consegue mais controlar a velocidade do giro do pedal em relação à velocidade tão alta das rodas. Quer dizer, você não tem controle de feedback nenhum. Você não tem negative feedback freando esse sistema. É um sistema descontrolado. Amplificadores sem feedback ou sem negative feedback tendem a ter características distintas dos amplificadores que o têm. O que ele faz, essa região do circuito? Basicamente, ele reduz o ganho geral e aumenta o headroom, ou seja, a capacidade dele trabalhar com notas mais limpas, menor distorção. Portanto, reduz a distorção. Maior headroom, menor a distorção. Ele virtualiza a largura de banda de transformadores no que se diz respeito à faixa passante. Explicando melhor, todo transformador, não importa o transformador que você tiver por aí, ele tem uma curva de resposta. Ele tem um desenho, uma assinatura, por ser uma carga reativa. Os bons transformadores, quase todos, são bastante lineares. Responde de igual qualidade, médio, grave e agudo. Você pode, aplicando um pequeno feedback ou negative feedback, o NFB, você pode corrigir essas imperfeições de alguns transformadores. Equipamentos valvulados, depende do circuito, pode ou não ter esse recurso. Esse recurso pode ser intenso ou fraco, também pode ser ajustável. Alguns equipamentos da mesa vinham
com esse recurso de ajuste. Entre a saída e a entrada, eu coloquei um potenciômetro, que ajusta o quanto dessa amostra de feedback eu mando novamente para a entrada do equipamento. Está dentro do circuito inversor, na outra entrada do circuito inversor, eu adiciono uma parte do sinal da saída defasado em relação ao sinal original. Então o que acontece? Eu tenho um sinal deste tamanho quando essa chave está aqui. Quando a chave está para cá, eu tenho um sinal menor, porém mais linearizado, e com a impedância de saída menor. Vamos provar isso? Eu vou medir os dois valores agora desse equipamento. Um valor vai estar com o dump factor, um valor dele vai estar com o negative feedback todo aberto, praticamente sem negative feedback. E outro com o valor fechado. O cálculo anterior que eu fiz aqui, que eu medi, que eu tirei as duas medidas para saber o valor que estava sendo entregue aqui, ou seja, a tensão em aberto de 1.2 agora há pouco e a tensão de 0.5 com carga, para eu fazer o cálculo da impedância interna dele, foi feito com o feedback totalmente aberto, ou seja, praticamente sem negative feedback. Desliguei o NFB. Agora eu vou retomar os mesmos números com ele fechado, com um grande valor de feedback retornando. O que vai acontecer? Eu terei uma similaridade entre esses dois números aqui, entre esse e esse. Esse delta, essa diferença, será muito menor com bastante feedback negativo entrando na entrada da inversora do que quando não tem. Automaticamente, se esses dois números se tornam similares, essa impedância se torna um pouco menor. E na conta que eu vou dividir isso por isso, aqui, isso por isso, eu vou ter esse número maior. Portanto, com maior fator de amortecimento. Só um minutinho que eu vou tomar os números, ok? Então agora para vocês acompanharem, ó, eu tenho 520 milivolts sem carga na saída do amplificador. O que antes era 1.2, agora eu tenho 0,52. Porque eu estou com bastante feedback. Lembra que eu falei? Com muito feedback negativo, o que ocorre? O ganho geral do conjunto cai. 0,52. Sem carga, tá? Com a carga aberta. Ao adicionar a carga aqui, ó, o número desce de 0,52 para 0,41. Percebam, o delta, a diferença ó, ligado e desligado, é pequeno. Se eu subir o feedback aqui, ou tirar o negative feedback, na hora eu tenho um ganho maior do circuito. Porém, uma diferença entre com carga e sem carga maior. Bem, tomadas as medidas, primeiro eu fiz com vocês, sem negative feedback, encontrei 1.2 sem carga de tensão no terminal do amplificador, 0.75 com carga de 7.8 ohms. No primeiro caso, sem feedback, encontrei uma impedância interna de 12.68. No segundo exemplo, girei ao máximo, com máximo feedback, encontrei 0.36 em aberto, 0.310 com carga, plugado nessa fórmula aqui de regra de 3, encontrei 9.8 ohms de impedância interna com máximo feedback. Seguindo a lógica, primeiro caso, dump factor 2, encontrei 0.61, no caso anterior, com máximo sem negative feedback, e no segundo caso, com máximo negative feedback 0,86. O que esses números querem dizer? Querem dizer, basicamente, que esse caso de K trata melhor o retorno eletromagnético. É como se fosse um efeito contra-eletromotriz, da força contra-eletromotriz, que a gente encontra em relés comutando. Muito semelhante. Esse retorno é melhor manejado neste caso aqui. Por quê?
porque uma das características da baixa impedância é absorver essa carga que volta, essa tensão, esse pulso de corrente que volta das cargas que possuem amortecimento. O fator de amortecimento demonstra isso na prática. Não só. O que ocorre? Esse alto-falante aqui, ele é produzido por um grande amigo, que é o Carlos Bregantin. Ele produz esses alto-falantes com uma qualidade incrível, desde o material do cone, pintura, motor magnético, tipos de fio e tudo mais. Cada alto-falante que ele faz tem um tempero, tem uma curva de resposta. É muito comum vocês verem amplificadores mais antigos uma sonoridade muito própria. Os amplificadores Vox AC30 têm uma sonoridade muito própria. Isso se dá por consequência de alguns modelos de equipamento ter mais ou menos negative feedback. Como assim? Bom, pelo que nós conversamos até agora, o negative feedback influencia diretamente na impedância interna do amplificador. Se ele influi na impedância interna do amplificador, ele vai interferir também no dump factor do sistema como um todo. E o que é o dump factor? É o fator que indica a capacidade do equipamento de tratar esse retorno elétrico, vamos chamar assim, dos equipamentos eletromecânicos. Um equipamento como esse, um componente como esse, ele possui uma curva de resposta em domínio de frequência. Ele tem 16 ou 8 ohms de impedância? Sim, tem. Numa frequência em específico, que normalmente é o estándar da indústria. A indústria adota 1 kHz de frequência. Qual é a impedância dele em 1 kHz de frequência? Tanto que um erro muito comum é pegar um multímetro comum, um multímetro de corrente que vai medir resistência em corrente contínua, botar nos terminais e falar é tanto a impedância. Não dá para você afirmar. Depende. Esse é 16 de impedância, mas talvez se eu bater um multímetro lá não vai ter 16 ohms. Pode estar perto, mas não é 16. Perto não é igual. Por quê? Porque ele só pode ser medida a impedância em corrente alternada. Essa impedância vai variar. Essa variação é o que dá o sabor do alto-falante, o timbre próprio dele. Claro que a construção mecânica, os materiais envolvidos, o material do cone, o tipo de cola, tamanho, forma do cone, se é corrugado, se não é corrugado, se é liso, se tem domo lá dentro de metal ou se é de pano, tudo isso vai influenciar na sonoridade. E também vai influenciar na curva de impedância de um alto-falante. Se você colocar um impedancímetro, botar um alto-falante, medir, você vai ter um valor. Se você apertar o cone e fizer a mesma coisa, você vai ter um outro valor de impedância. Porque a impedância nos alto-falantes é uma característica do conjunto mecânico e elétrico dele. Portanto, é uma carga reativa. O que ocorre então? Eu vou fazer um teste aqui demonstrando para vocês. Primeiro eu vou rodar um sweep de frequência de aproximadamente 30 Hz até aproximadamente 10 kHz, com feedback e sem feedback negativo. No primeiro caso, se eu não tenho negative feedback, as variações de impedância do alto-falante serão bastante marcantes. Com negative feedback, no máximo, as variações de impedância do alto-falante serão menos marcantes. Então você utiliza circuitos de controle de feedback muitas vezes para linearizar a saída. Você lineariza essa saída de que forma? Mudando a impedância interna do gerador, modificando o dump factor dele. Isso é uma das formas de você modificar as características sonoras do equipamento que você está projetando aí na tua bancada, ok? Cada fabricante adota um valor de negative feedback, uma combinação. Isso não dá para ser um valor determinado. Tem que ser percebido em relação ao alto-falante. Se você não tem o sistema irradiante, tanto faz. Você coloca qualquer coisa lá e sabe Deus o que vai acontecer. Mas para você melhor entregar ou esconder as características do alto-falante, você aplica valores de negative feedback e conserta, digamos assim, esse giro livre
da roda da bicicleta descendo a ladeira. Ok? Vou fazer 2 testes para finalizar nosso vídeo agora. Eu vou desenhar a curva de resposta desse alto-falante incrível que está aqui na minha mão, tem uma qualidade inacreditável, com feedback, sem feedback. Negativo, no caso, negative feedback. Vocês vão ver a diferença na plotagem do gráfico. Quando eu tenho praticamente nenhum feedback, vem todas as características dele. Quando eu tenho todo o feedback negativo, as características são mitigadas. Elas continuam existindo, mas elas são mitigadas. Ok? Ok, vamos rodar 2 testes. Primeiro, sem negative feedback, praticamente desligado, e depois com o máximo que eu tenho no meu circuito aqui. E vamos dar uma analisada a curva de resposta do alto-falante. O alto-falante, por ser uma carga reativa, vai ter ali as suas áreas de ressonância, as suas características gráficas que irão demonstrar por aqui a variação da impedância dele. Esse 16 ou 8 ohms que é definido pelo fabricante, ele ocorre num trecho maior de frequência, mas ele terá determinadas assinaturas, bem como a característica do transformador de saída. Completamente sem feedback, eu tenho a curva de resposta clássica do transformador associado ao sistema irradiante, ao alto-falante barra caixa. Se a caixa for dutada, se a caixa tiver um circuito ali de crossover, de equalização, também aparece na curva de resposta. Vou rodar um gráfico aqui que ele vai varrer de 30 a aproximadamente 15 kHz a resposta do alto-falante. E vocês vão ver um determinado desenho. Vamos ver? Começou. Está por volta de 100 Hz. Eu fiz poucas amostras, fiz apenas 30 amostras. Tá lá, deixa eu dar um zoom para vocês verem. Essa é a curva de resposta em azul, basicamente do conjunto transformador, amplificador, as características dos circuitos de equalização interna do próprio amplificador e alto-falante. Então você tem esse desenho em azul. Nota, você tem uma área maior aqui. Essa área maior é a área de ressonância do alto-falante. Está por volta de 120 Hz aproximadamente. Então, o alto-falante, em conjunto com o amplificador e todas as suas características, produzem uma curva de resposta cuja assinatura é observada no gráfico através da linha azul. A linha vermelha é a fase. É a fase do circuito se deslocando no decorrer do tempo por consequência das características do próprio circuito. O que vale a pena para esse teste é a análise da curva em azul. Vou rodar o mesmo teste, porém dessa vez eu girei totalmente para a direita aqui o meu potenciômetro e estou aplicando ao circuito agora máximo negative feedback. Você vai perceber uma pequena diferença. Tá lá. Basicamente, a variação está entre 9 e 8 dBs aqui no gráfico. Ou seja, praticamente ele não tem variação no decorrer do espectro de frequência. As assinaturas sonoras do alto-falante, do amplificador e todo o projeto praticamente foram eliminados. Várias coisas aconteceram aqui. Primeira coisa foi que a impedância do circuito caiu. Muito. A impedância interna do amplificador. Consequentemente, o dump factor subiu. Outro aspecto é que o ganho caiu. Mais a distorção praticamente desapareceu. Ele se tornou bastante linear, como o conjunto inteiro a ser analisado. Existe ainda a presença de uma leve assinatura do ponto de ressonância do alto-falante. Porém, ele foi deslocado um pouquinho mais para a esquerda, mais próximo dos 100 Hz. Uma área que existia de variação
da insuficiência dos graves ser respondido no transformador também foi corrigida. Quando eu falo insuficiência, eu estou falando ali de 3 dB, 6 dB, é muito pouco. É um excelente transformador, é um excelente alto-falante, o conjunto inteiro é muito bom. Eu fiz um exemplo extremo apenas para didaticamente vocês poderem observar que com a presença intensa de negative feedback, todo o conjunto é linearizado. Sem o feedback, basicamente a natureza desenhada, projetada em todo o restante do circuito e do alto-falante é muito mais valorizada. Eu acho que você deve tentar pensar nisso na hora de você projetar seus equipamentos. É incomum colegas técnicos se aterem ao tipo de sistema irradiante, quais são as características que serão usadas no conjunto. Porque isso vale a pena, muitas vezes você dá uma afinada ali dentro do que a intenção sonora que teu cliente quer, o resultado fica muito bom. A vantagem de projetar um equipamento como esse, apesar de ser bastante simplória a eletrônica, é que ela te traz aí algumas sacadas no que diz respeito a por que determinados equipamentos têm determinadas características sonoras, né? Não é só um componente, não é só uma marca de componente, é um conjunto de partes que ao estar alerta, você consegue extrair o melhor e entregar para o teu cliente a melhor relação custo-benefício. Ok? Para finalizar, eu quero demonstrar a curva de resposta de uma pequena caixa utilizada em áudio. É uma caixa passiva da Edifier, que tem algumas características interessantes, tem 2 alto-falantes, tem um circuito ali interno de correção de erro, de correção de frequências, tem um circuito de crossover, e ela tem uma assinatura bem interessante, eu queria demonstrar para vocês. Deixa eu preparar aqui. Mesmo esquema, tá? Tem a caixa agora ligada aqui, praticamente nesse controle aqui, sem feedback algum, rodando o gráfico ali. Subir um pouquinho ali para vocês verem a resposta. Atenha-se a linha azul, ok? Bom, você vai notar dessa vez uma perturbação aqui e outra perturbação ali, né? Um pouco maior, um vale e logo depois ali uma certa linearização do sistema. Da parte mais alta à parte mais baixa, apresenta aí 21, tá mais ou menos 18 aqui, 12 aqui. Tá dando, olha, 12 com 3 aqui. De diferença de incremento entre aqui. Aqui tá dando 19 dB, 18 dB, aqui aproximadamente 14. Então a gente tem uns 4 dB daqui para cá, nessa região. 14 mais ou menos por aqui, na parte mais alta, aproximadamente 19. É uns 5 dB aproximadamente entre a parte mais alta e a parte mais baixa. E esse desenho, né, da fase, que não vem ao caso, mas o mais importante é a curva azul. Bom, rodar o mesmo teste dessa vez, agora colocando no nosso pequeno circuito aqui, ó, o máximo de feedback que eu projetei para esse tipo de sistema aqui, para esse tipo de equipamento. Nós vamos ver uma pequena diferença agora, tá? Vamos ver? Estou fazendo o estímulo inicial, né, para ele comparar o sinal em verde com o amarelo, que é a saída em relação à entrada. Tá lá. É parecido, né? É mantido. As características de ressonância da caixa, as características de ressonância dos sistemas de falante, a curva de resposta dos filtros, porém, é parecido, porém ele é achatado. O que quer dizer isso na prática? Antes a gente tinha uma variação de 4 dB, agora eu tenho aqui ó, do 8 para o 7, ou seja, basicamente eu tenho 1 dB de diferença. Então, com isso, demonstra-se que a presença do negative feedback também tende a linearizar a assinatura sonora da própria caixa. Muitas vezes é um contrassenso alguns projetos que são feitos
principalmente o pessoal que trabalha com hi-fi, esse tipo de coisa, gasta uma fortuna em caixa, em falantes, buscando ali algumas especificações na curva de resposta dada pelo fabricante, monta um projeto, muitas vezes pega na internet, não sabe bem o que está fazendo, e não acerta essas características, né? Não mantém claro essas características na bancada, de dump factor, de impedância interna, algumas características que não são muito comuns de se discutir meio que no mercado, né? Principalmente o mercado de valvulados hoje, que é uma coisa que com pouca eletrônica, pouca teoria você consegue atuar. Mas com o passar do tempo vale a pena procurar se informar um pouco melhor sobre outras características, né? Com esse tipo de conhecimento, muitos mitos de marca, marca de transformador, marca de componente eletrônico, marca de capacitor, origem, isso aí cai por terra, porque não existe isso. Existem relações técnicas que você respeita e distribui no teu projeto. É muito comum equipamentos chegarem aqui de alguns clientes que pequenas variações que você faz no circuito deles já trazem uma melhora significativa. E é basicamente saber mexer ali no ponto certo, e não necessariamente na troca, pela troca de componentes, né? Componentes antigos são bons se estiverem dentro das especificações. Muitas vezes não precisa trocar. Não é isso que é oferecido como teu trabalho, ou o meu trabalho não é oferecido dessa forma, né? Como troca de componentes. O que você faz muitas vezes é adequar o circuito para aquilo que teu cliente quer. Tá bom, meus queridos? Olha, assina o canal. Não esqueçam, é importante, vocês que estão assistindo aí e não estão assinando o canal. Olhando a análise aí do YouTube, eu tenho em média, umas 80% das pessoas que assistem os vídeos não assinam o canal. É importante que vocês assinem, porque aí eu posso saber se vale a pena ou não continuar apresentando esse tipo de conteúdo. E para o grupo dos Dear Fellows, dos queridos mantenedores do canal, que apoiam financeiramente o canal através da assinatura como membro, eu vou disponibilizar o diagrama disso aqui e mais um vídeo especial demonstrando umas outras características dos circuitos ressonantes, principalmente em filtros LC e RC. Vem coisa boa por aí, tá ok? Agradeço a vocês que estão aí, que não são assinantes, agradeço aos assinantes e agradeço aos membros do canal, que aos poucos a gente está conseguindo viabilizar, trazer conteúdos novos para cá, compra de equipamentos novos, estou fazendo também para trazer aqui para o canal para apresentar conteúdo de qualidade para vocês. Tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham se divertido. Essa foi a estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos. Muito obrigado.